Boa noite, querido, a paz do Senhor, amém. Bem-vindo ao nosso cenáculo de oração, nesta terça-feira poderosa, abençoada, em nome de Jesus. Boa noite. Amém, boa noite. A paz, bispo. A paz, querido, Deus abençoe, amém. Glória a Deus. Vamos orar, consagrando este momento, essa meia hora, vamos consagrar esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Deus tem coisas tremendas para as nossas vidas e precisamos estar afiados aí, né? Afinados e afiados para a gente receber aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por essa noite, por esse cenáculo de oração, por cada vida, por cada família. Eu consagro esse espaço físico, espaço espiritual. Eu consagro cada vida aqui nessa noite em nome de Jesus. Pai, dá-nos entendimento da palavra. Destrava nossa mente, nosso espírito, para entender, para compreender, para que nós não sejamos roubados, para que o inimigo não alcance vantagem sobre as nossas vidas, sobre nenhuma área, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja mesmo esse discernimento do Espírito, que haja esse mover do Espírito na nossa vida, que haja essa interação, essa compreensão. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, hoje, nessa noite, coloca uma marca poderosa na vida de cada um dos seus filhos, porque a tua glória está sobre as nossas vidas. E onde a tua glória está, ao mover tremendo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, essa capacidade de enxergar, de ter essa visão espiritual como Mordecai teve. Em nome de Jesus Cristo, de futuro, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas e a certeza da vitória. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu declaro sobre cada um dos seus filhos hoje, nessa noite, nesse cenáculo de oração, a bênção do Senhor. Entra nessa vida, entra nessa casa, entra nessa família. Entra agora neste hospital, entra na vida deste homem, dessa mulher. Entra essa unção que cura, que liberta, que transforma. Em nome de Jesus, sara a nossa terra. Traz vida, porque o Senhor Jesus Cristo já determinou no mundo espiritual que teremos nele vida e vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo, nele nós não teríamos fardo pesado. Todos que estão aqui hoje, nos ouvindo, nos acompanhando, eu determino no nome de Jesus Cristo, está determinado no nome de Jesus. Você não vai carregar mais fardo pesado. Preste atenção no que Deus está te falando hoje. Não vai carregar mais aquilo que é fardo pesado, porque é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entre nessa dimensão espiritual. Não vai carregar mais fardo pesado. O que para você hoje tem sido pesado? O que representa esse fardo pesado para a tua vida? Comece a enxergar Deus tirando esse fardo pesado e colocando suave e leve sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, põe a tua mão, Senhor. Põe a tua mão. Vai removendo esse fardo. Coloca o teu fardo suave e leve, Jesus. Nessa família, nessa casa, na vida deste teu filho, dessa tua filha. Em nome de Jesus, essa enfermidade é um fardo pesado para você. Esse diagnóstico, eu determino que vai ser desfeito, anulado, cancelado agora, em nome de Jesus. Você não vai carregar esse fardo pesado. A vida sentimental, familiar, profissional, financeira. Deus, move agora o teu espírito, move o teu poder.
Remove essa situação, essa sentença, esse laço. Isso que traz muitas vezes angústia, medo, insegurança, pânico. Em nome de Jesus. Esse teu filho, essa tua filha que está aí por um fio para entrar numa depressão por conta dessa situação, você não vai entrar. Não vai entrar. Deus é Deus de vitória. Deus é Deus de reversão. Deus é Deus de bênção. Eu ministro poder e unção sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Recebe, querido. Recebe aquilo que o Espírito Santo está te dirigindo. Está te orientando, está confirmando. Você precisava ouvir isso hoje. Eu estou te liberando, destravando a tua vida no mundo espiritual, para que possa viver aquilo que Deus preparou. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu falei que a gente ia comentar um pouco sobre o texto lá de 1 Coríntios, né? Capítulo 2, versículo 14. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você pudesse aí abrir a sua Bíblia. Vamos acompanhar essa palavra em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É um texto muito conhecido, mas Deus tem trazido algumas coisas muito fortes a respeito desse texto. E eu quero, em nome de Jesus, que Deus te dê entendimento, compreensão, te dê inteligência para receber essa palavra e ser a tua vida ser liberada. Em nome de Jesus. O texto diz assim: ora, a pessoa natural, essa é uma tradução mais atualizada, a pessoa natural, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então veja que o texto está deixando claro que o homem natural, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e elas não podem, e essas coisas espirituais, aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca sobre a nossa vida, elas não podem entendê-las, essas situações todas, por elas se discernirem espiritualmente. Então, ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essas coisas espirituais, há um discernimento espiritual e não natural. E hoje o grande problema nosso, da sociedade, da igreja, das pessoas que estão às vezes há anos dentro de uma igreja. E às vezes é como se você estivesse, patinando, as coisas não acontecem, nem as coisas que deveriam ter acontecido na tua vida. E as coisas espirituais também, que estão presas, porque nada acontece aqui sem que aconteça primeiro no mundo espiritual. E para isso eu preciso ter esse entendimento, esta compreensão espiritual. E nós muitas vezes não temos essa compreensão espiritual. E você precisa ter essa compreensão espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você realmente possa viver. Tá? Eu quero que você possa viver essa liberação, essa unção. Desculpa aí. Caiu o negócio aqui. Eu quero que você realmente possa viver essa dimensão espiritual que Deus está preparando para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Então preste atenção nesse texto. A pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito. Por isso tem muitas pessoas hoje, literalmente devagando, e perdendo oportunidades, não entendendo algumas coisas que Deus tem colocado, têm sido literalmente roubadas. E são pessoas de Deus, são pessoas que amam o Evangelho, que amam o Senhor, que têm uma aliança com o Senhor,
mas elas não conseguem se deslanchar, elas não conseguem compreender, elas não conseguem se comportar como um ser espiritual para receber as coisas espirituais, para ter esse discernimento espiritual da situação, das coisas. Nós vemos ali o que? Mordecai tendo esse discernimento espiritual. Esther, sabe, ela falou, naquele momento que ela foi pressionada, ela teve um discernimento espiritual. Ela fala para Mordecai o seguinte: vamos orar, vamos jejuar, Deus vai nos dar a vitória, Deus vai nos dar o caminho de vitória. Então, ela teve esse entendimento espiritual, porque aquilo parecia ser loucura, mas não era loucura. Né? Então, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Eu quero que a tua vida hoje, isso eu estou entendendo, mas não é... Eu entendo as coisas espirituais. Nem sempre, querido, nem sempre. Jesus conviveu com os discípulos diante dessas situações todas. E é interessante porque lembra quando Jesus Cristo ele falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, converta também os seus irmãos. E Pedro já tinha experimentado algumas coisas espirituais tremendas. Pedro já tinha sido enviado por Jesus para curar os enfermos, voltaram daquela missão. Já tinha acontecido várias situações, vários milagres. Viram Jesus operando, viram Jesus atuando. Tiveram experiências ali com o Senhor Jesus Cristo. Mas esse momento da vida deles, eles ainda estavam vivendo esse ser natural. Não compreendia as coisas espirituais. Por isso, preste muita atenção no que eu estou te falando. Você pode pegar os evangelhos e começar a anotar quantas vezes os discípulos chegaram para Jesus Cristo. Jesus nos explica a parábola, porque a parábola já era contada para trazer um entendimento melhor. Sabe aquela historinha que estou desenhando para que a pessoa possa entender melhor? Então, era colocado algumas parábolas e mesmo assim os discípulos falaram: Jesus, por favor, nos ensina, nos explica. E olha que eles pedem até para Jesus ensinar eles a orar. Então é muito sério isso, porque eles eram pessoas que estavam com Jesus, amavam a Jesus, tinha já aceitado aquela missão na vida deles, mas eles andavam como seres naturais e não como ser espiritual. Por isso tiveram uma série de dificuldades. Pedro, quando viu ali no Monte da Transfiguração, ele ficou assim: não, vamos fazer uma tenda. Jesus, calma, Pedro, não é assim as coisas. Vocês precisam voltar para lá, vocês precisam dar continuidade a essa obra. Jesus só quis mostrar algumas coisas que eles estavam fora do alcance humano, fora do alcance até mesmo do espírito humano, mas foi uma demonstração do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus. Então, o apóstolo ele fala que algumas coisas são loucuras, porque elas não podem ser entendidas, compreendidas, sem ter esse discernimento espiritual. E muitas vezes nós somos realmente roubados por conta dessa situação. Então veja que o próprio Jesus Cristo falou para Pedro: você precisa se converter. Depois converta os seus irmãos. Porque ele era um homem apaixonado pelo Evangelho, por Jesus, por aquela missão que Jesus falou: vocês a partir de hoje serão pescadores de homens, mas ainda não eram seres espirituais, vivendo de forma para ter esse discernimento espiritual das coisas. E é exatamente esse ponto que nós somos roubados. É exatamente diante dessa situação e Deus tem me incomodado muito com essa palavra. Lembra que eu falei com vocês ontem, desde domingo que Deus tem falado sobre isso. E às vezes eu vejo as pessoas assim, que amam a Deus, têm uma vontade de fazer, de realizar, pede, busca unção de cura, unção de dons espirituais, dons especiais de Deus, mas, sabe, aí de repente acontece uma coisa da pessoa sofrendo aqui, sofrendo ali, patinando aqui, patinando ali.
porque elas não conseguem entender as coisas espirituais. Então veja que é muito sério isso, porque os discípulos eles foram enviados curar os enfermos, anunciar o Evangelho, mas não conseguiram ter esse discernimento, discernir as coisas. Então, quem é que pode? Quem é que pode, então, ter essa condição espiritual? O ser natural ou o ser espiritual? Então, quantas vezes a gente patina, a gente é roubado porque nós estamos vivendo da forma natural? Tem pessoas que se escandalizam com determinadas coisas, porque ele é um ser natural. Alguém viu Jesus escandalizando com algumas situações? Até com Judas? Não. Mas todas as pessoas ficaram indignados. E quando a pessoa começa a ter esse comportamento, é por isso que o inimigo aproveita essa brecha para trazer uma destruição na vida das pessoas. Porque a pessoa às vezes ela não consegue. Nós precisamos buscar esse entendimento através não do homem natural, da sua inteligência, da sua capacidade. É maravilhoso você estudar, você fazer curso, se aprimorar, mas tem coisa que se resume espiritualmente. Em nome de Jesus, nós não podemos ser uma pessoa que apenas conhecemos toda a didática, toda uma estrutura, toda uma dinâmica, mas às vezes nós não entendemos as coisas espirituais, porque nós não estamos vivendo como um ser espiritual. Então, o texto é muito claro, querido, porque elas não discernem espiritualmente. Então, elas não podem entender. As pessoas não conseguem entender. Lembra do jovem rico? Como se Jesus queria que ele fosse um pobre miserável. Não era isso. Ele não conseguiu entender, como o próprio Nicodemos. Jesus falou assim, importa nascer de novo. Falou, como eu posso voltar no ventre da minha mãe? Jesus falou, meu filho, estou falando de coisas aqui terrena e você não consegue entender. Imagina se eu falasse das coisas lá do céu. E Nicodemos era um homem, um mestre da lei, era um homem capaz, com uma capacidade, com uma inteligência fora do normal. Você está entendendo, querido? E muitas vezes nós somos roubados, mas toda essa questão, Deus me falou exatamente isso. Destrava o meu povo hoje. Em nome de Jesus. Porque às vezes a gente fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente fala porque é um versículo, sabe que é verdade, nós não podemos mudar. É uma verdade? Sim, nós não podemos mudar a Bíblia. Mas não está em nós essa verdade. Jesus Cristo disse lá em João 15, versículo 7, se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerem em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. E às vezes fala, poxa vida, eu guardo as palavras de Jesus, eu amo as palavras de Jesus, eu não duvido do que foi declarado por Jesus, mas elas não estão no nosso espírito, elas não são compreendidas espiritualmente. Não há esse discernimento espiritual, mas sim um discernimento natural. Eu creio, eu acredito, eu não duvido de Jesus, não duvido da palavra. Então você está nessa situação, você precisa hoje ser liberado em nome de Jesus. Eu estou hoje, vim aqui para liberar a tua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba hoje essa liberação no mundo espiritual. Se Ananias e Safira tivessem esse discernimento, eles não teriam morrido, querido. Eles não teriam morrido. Meu Deus, em nome de Jesus. Moisés feriu a rocha quando não deveria ter ferido, só falado a rocha, porque ele foi ele teve uma ação natural, carnal. E por conta disso, ele sofreu, ele perdeu a oportunidade que jamais poderia ter perdido aquela oportunidade. Lógico, ele foi salvo, foi para a glória. Você vai ser salvo, você vai para a glória. Mas há muitas coisas na tua vida que não estão andando, que não estão acontecendo. E também na vida da igreja. Na igreja de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero que hoje o poder e a unção desta palavra
possa entrar, penetrar na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Quero que você receba hoje essa unção, essa liberação, que a tua vida seja destravada espiritualmente, de acordo com esta unção que Deus está colocando hoje sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente sempre usa, muitos momentos da Bíblia, das pregações, das ministrações, o exemplo de Ana. Por que Ana sofreu tanto? Por que Ana sofreu tanto? Meu Deus! Você conhece a história de Ana? Por que tudo mudou na vida de Ana? Ela teve um discernimento que o próprio o sacerdote Eli não teve naquele momento. Chamou de embriagada. Nem que ele corrigiu, falou, ficou quietinho, tal, e ainda abençoou a vida dela. Conceda, Deus conceda o seu pedido. Mas eu não precisava sofrer tanto daquele jeito. Poderia demorar, talvez, o nascimento do filho que deveria nascer quando Jesus determinou. Por que Sara chegou naquele estágio que o anjo deu uma bronca nela? Por que você está rindo? Você está duvidando? Por que Sara precisou chegar nesse momento? Porque ela agiu como um ser natural, como uma pessoa natural, e não como um ser espiritual. Por que Abraão fechou os olhos e foi com seu filho até o monte Moriá para sacrificá-lo, mesmo sabendo que ele poderia matar ali o seu filho, estava determinado a isso. E Deus não permitiu, porque ele não foi um ser natural, ele foi um ser espiritual. Houve discernimento de uma forma tão poderosa que ele falou, esperem aqui. Vocês estão entendendo, querido? E muitas vezes a gente vê as pessoas sofrendo na igreja, com enfermidade, com doenças. Olha a história de Jó e da sua esposa. Olha o que aconteceu com Jó, um homem ser espiritual, por mais que ele questionou, mas ele nunca se rebelou, ele nunca blasfemou contra Deus, ele teve temor a Deus, mas a sua esposa não. Em nome de Jesus Cristo. Você acha que a mulher de Ló viraria uma estátua de sal se ela fosse, se ela entendesse aquele momento? Porque, querido, o anjo foi até a casa deles. Os anjos estavam ali fisicamente. E eles sabiam que eram anjos de Deus. Deus não estava blefando, fazendo pegadinha. Por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Por que nós temos pessoas aí que são literalmente como uma estátua de sal? Você conversa com a pessoa, ela sempre volta ao passado. Sempre volta ao passado. O problema sempre é o marido, é o filho, é não sei o que, é a mãe, é a avó, é a sogra, porque minha mãe não faz, porque meu pai não faz, porque meu marido não faz, porque minha esposa não faz. Isso é uma pessoa espiritual? Não! Não! Em nome de Jesus. Não padeça como Ana padeceu, sofreu. Poderia ser mais leve. Em nome de Jesus, se Ana falasse, eu creio em Deus, Ele vai me dar um filho. Mas não, ela ficava brava, chorava, ficava irritada, não adorava a Deus, voltava, ia e voltava sem nada acontecer na vida dela. E é o que está acontecendo hoje com as pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, seja liberto hoje. Seja liberto hoje deste homem, dessa mulher natural. Seja esse ser espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Pedro conseguiu superar. Ele olha agora para aquela situação, ele fala, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu sou um ser espiritual e eu já tive um discernimento. Então é o seguinte, ele viu aquele homem, antes dele determinar, ele já viu aquele homem pulando e correndo, porque no mundo espiritual ele já enxergou, antes daquele homem enxergar, ele já enxergou por ele, porque agora ele era um ser espiritual.
em nome de Jesus Cristo. Eu quero que hoje você receba essa liberação. Eu quero que você receba essa liberação. E quantas vezes você leu esse texto e falou, não sou esse ser natural, você é esse ser natural. E muitas vezes nós temos sido também em algumas situações. Moisés foi naquele momento. Moisés, para subir no monte, foi lá, creu, recebeu as tábuas da lei. Mas na hora, né, que ele deveria ter um comportamento ali, uma pessoa que as 10 pragas saiu da sua boca. Mas de repente, o Deus que fez tantas coisas ali no Egito não poderia dar água para eles no deserto. Em nome de Jesus. Eu quero que hoje você receba o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida. Porque o inferno, o diabo, todo o seu plano está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Todo o poder das trevas está debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus Cristo. E a tua vida hoje está sendo destravada. Destravada. Em nome de Jesus Cristo. Para você ter esse comportamento como um ser espiritual. Para você ter um comportamento como um homem e uma mulher espiritual. Em nome de Jesus, eu estou liberando hoje essa unção sobre a tua vida. Estou colocando o poder e a unção sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus, que ele recebe. Recebe, chega de ser esse ser natural. Chega de viver os mesmos problemas da tua vida. Nós colocamos ontem 3 chaves poderosas nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. E hoje, essa palavra é para selar no mundo espiritual a tua vida. Para que você possa realmente entender e viver aquilo que Deus tem colocado para você em nome de Jesus. Eu quero que você declare que chega de roubo na sua casa, na sua vida financeira, profissional, sentimental, chega, porque eu vou ser um ser espiritual. Eu já fui roubado, estou falando isso porque eu me vi muitas vezes sendo roubado por agir como um ser natural. Era loucura, porque eu não conseguia enxergar. Eu quero hoje que, em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam marcadas pelo mover, pelo poder de Deus de forma grandiosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Eu poderia aqui citar N situações. N situações. E para a gente só fechar aqui, você consegue entender agora por que Saul, que poderia ser um fenômeno, porque ele tinha idade mais avançada do que Davi, preparo melhor do que Davi, era um homem que foi ali eleito pelo povo, escolhido pelo povo. E Davi, lá de trás da malhada, né, pastorzinho de ovelha, ainda na sua adolescência, Davi sempre teve as suas vitórias por ser um ser espiritual, por ter o discernimento espiritual. Saul teve tantas derrotas por ser um homem natural e não entendia o plano de Deus. Em nome de Jesus, Deus tem um plano, Deus tem um chamado, tem uma missão. Em nome de Jesus Cristo. Meu espírito chora por ver pessoas inteligentíssimas, sábias, com tanta capacidade, mas sendo pessoas naturais, com seus altos conhecimentos, com a sua inteligência, com QI avançado, mas um homem natural. Em nome de Jesus, que você não seja mais. Que a tua vida seja hoje destravada espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo. Todos chamaram Mordecai de louco, mas ele era um ser espiritual, um homem espiritual. Seu exterior pudesse ter algumas deformações, mas o homem interior de Mordecai, como nós já falamos aqui.
Meu Deus, em nome de Jesus, Deus destrava essas vidas. Destrava essas vidas como você destravou a vida de Pedro quando você se converteu. Ele amava Jesus. Ele tinha loucura pelo Evangelho. Mas ele era um homem espiritual. Um dos grandes escolhidos a dedo por Jesus Cristo, pelo próprio Deus. Demorou ele ser aquele ser espiritual, ter discernimento das coisas espirituais, das coisas do Espírito de Deus. Ele só pode entender as coisas do Espírito de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, libera a tua vida, a tua casa, a tua família hoje. Recebe essa unção, este poder em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe, querido. Eu te abençoo e te envio para uma quarta-feira poderosa debaixo desta unção, dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Recebe essa Amém. palavra. Glória a Deus. Recebe essa unção, essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Essa palavra. Em nome de Jesus.